Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, hoje eu trouxe a receita prometida com o nosso Mix King e nós vamos fazer um pão muito simples, um pão multigrãos. Vocês vão ver, muito simples de fazer, gente, é só, sabe, daquela maneira que nós já estamos acostumados. Pega ovo, açúcar, farinha, mistura tudo, deixa no ponto da massa e então é desse jeito, muito simples. Então hoje eu quero simplificar a sua vida aí, fazendo pães sem glúten. Eu espero que vocês gostem. Esse pão é um pão multigrãos e aí vocês podem adaptar a receita, colocar grãos, castanhas, enfim, aquilo que você achar melhor e que for mais acessível aí também para a sua família e que agrade o seu paladar. Então bora para essa receita porque é muito simples de fazer. Pessoal, então nós iremos preparar o nosso pão multigrãos. Gente, é muito simples de fazer. A primeira coisa que eu vou começar a colocar aqui é a clara, tá? Então vamos colocar a clara de 2 ovos e a gema nós vamos reservar. Vou pegar aqui um potinho, ó. Hoje nós não iremos utilizar balança, tá bom, gente? Vamos fazer tudo da maneira mais simples possível para que todos possam, né, fazer aí os nossos pães. Após colocar a clara, eu vou colocar, gente, o azeite ou o óleo, né, a gordura que vocês acharem melhor. E aí eu vou colocar 4 colheres de sopa. 1, 2, 3 e 4. Então, 4 colheres de sopa de azeite, 2 claras e vamos colocar agora 1 xícara de água. Essa xícara de água minha, gente, ela é a de 240 ml, tá? A água tem que estar bem morninha e aí tem que misturar sem parar para não cozinhar a clara. É só misturar muito bem. Se tiver o fouet, pode bater também com o fouet. Agora eu vou adicionar, pessoal, 1 colher de sopa de açúcar, só uma. Se você quer o seu pão mais adocicado, pode colocar até 3 colheres de sopa, tá? Então eu quero um pão mais neutro. E aí, gente, ó, vou colocar 1 colher dessas aqui, ó. Essa minha colher aqui é a de chá, meia colher de chá, que é 2 ml e meia, tá? De sal. Ó, e o meu sal, ele é um sal grosso, tá? Então eu uso esse sal aqui, que é sal grosso mesmo, porém esse aqui é o sal de parrilha, mas poderia ser o sal grosso tradicional também, ou o sal, né, que vocês preferirem usar aí na casa de vocês, ó. Misturo bem. Aqui eu vou adicionar uma pazinha dessa daqui de 60 ml, que é o correspondente a 1/4 de xícara de aveia, tá, ó. E agora nós iremos adicionar aqui 2 xícaras do nosso Mix King, que eu ensinei pra vocês. Então a ideia é fazer com que o preparo dos nossos pães fique cada vez mais prático, tá? Para que vocês não precisem toda vez que for fazer pão ficar pesando, né, as farinhas. Então, tendo esse mix pronto aí na casa de vocês, gente, já vai melhorar bastante, né? Às vezes a gente fica com preguiça de fazer o pão, porque tem que pesar aquele monte de farinha. Então aqui, ó, eu vou medir, tá? 2 xícaras. Então, para cada medida dessa aqui, no caso, ó, para dar as 2 xícaras, eu vou colocar 8 pazinhas dessa de 60 ml, tá? Que correspondem a 60 ml. Então, 1, 2 pazinhas.
Tem que colocar e nivelar, tá, gente? Não pode apertar, tem que nivelar. 3. Ó, 4 pazinhas aqui já é o correspondente a uma xícara. Então, vou colocar mais uma xícara. Por que eu tô falando assim? Porque às vezes você só tem a medida, né, de meia xícara aí na sua casa. Então, dá pra você fazer ou usar a sua xícara, né? Lembrando que a medida da xícara minha aqui, ela é de 240 ml. Então, são 2 xícaras do nosso mix. Ó, essa aqui é a última. Prontinho. E como eu quero fazer um pão multigrãos, nós iremos usar diversos grãos. E aí você vai usar os grãos que vocês gostarem mais, tá? Então aqui nós vamos misturar bem até homogeneizar. Fazer pão sem glúten não é para ser uma coisa difícil, é para ser uma coisa fácil, gostosa, assim como fazer, né, o pão com trigo, que a gente vai lá, pega, mistura às vezes tudo no olhômetro. Então eu quero que vocês tenham afinidade com esse mix que eu ensinei para vocês, para que vocês possam fazer todos os tipos de pães que vocês quiserem fazer aí na casa de vocês, tá? Aqui, gente, ó, esse vai ser o ponto da nossa massa. Aqui agora o que eu preciso fazer é misturar muito bem, tá? Até que fique bem homogêneo. Então, eu vou levar mais ou menos aqui uns 4 minutinhos misturando bem. Lembrando que a gente ainda não colocou a nossa gema, tá? Então, eu vou misturar bem. Pessoal, ó, prontinho, tá? Esse aqui é o ponto mais molinho mesmo, mas vai engrossar, tá? Olha, vai engrossar depois, porque a gente ainda vai colocar mais ingredientes aqui. Agora, nós vamos colocar as 2 gemas, dar uma ligeira batidinha aqui nela. A gema, ela é uma gordura, né? Então, vai fazer com que o nosso pão fique macinho. Yara, o que que eu posso estar substituindo? Não consumo ovos, nada de origem animal. Então, você pode estar substituindo aqui por 100 gramas de purê de batata, tá bom? Então, para substituir os ovos, vocês vão usar o purê de batata. Tem gente que gosta de usar chia, linhaça para estar substituindo, mas eu prefiro a batata doce porque ela é nutritiva, né? E também tem fibra nela e pode colocar ela com a casca, inclusive, não tem problema. Olha só, gente. Mistura bem, tá? Pra não ficar com cheiro, aí precisa misturar bem. Olha só, prontinho. Aqui agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós iremos colocar o nosso fermento, tá? E eu vou... Poderia ter colocado antes, junto com a farinha, não tem problema nenhum. Deixa eu pegar aqui uma colher de sopa, essa aqui, meia colher de sopa, essa daqui, tá? Ó, deixa eu ver se não tá aparecendo aí pra vocês, mas é meia colher de sopa, que dá o equivalente a 3, 4 gramas, tá, gente? Ó, vou colocar nesse potinho de medida e vou colocar, gente, ó, meia colher de sopa de água. E eu vou misturar. Por que que eu vou fazer isso? Porque os gruminhos daqui, ó, do meu fermento, eles vão se misturar aqui, aí vai virar uma massinha, tá? Ó, tá vendo, gente? Vira uma massinha. Então, não fica aquele granuladinho mais, ó. Ele realmente vira uma massinha. Vou adicionar aqui. Se você achar mais fácil, pode misturar junto com a farinha, não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer de várias formas para vocês verem que
não tem segredo, né? Ah, eu coloquei antes, ah, eu coloquei depois, ah, deu errado. Não, não dá errado não, tá bom? Então, eu coloquei aqui o nosso fermento. E agora eu vou misturar ele aqui junto com a massa. Aí vocês têm que se certificar, tá? Pra ele misturar bem. Vou misturar ele aqui, ó, porque ele fica igual aquele fermento fresco, depois que a gente hidrata, ele fica igualzinho aquele fermento fresco de tabletinho. Olha, aqui agora é só misturar bem ele aqui para agregar junto com a nossa massa. Então, vou misturar aqui mais 2 minutinhos. Olha só, ó, misturei bem. Esses pontinhos que vocês estão vendo, ó, é da aveia, tá? Ó, tá molinha ainda, tá vendo? E agora, como nós vamos fazer um pão multigrãos, precisamos colocar pelo menos uns 4 ou 5 grãos aqui para de fato ser um pão multigrãos, tá bom? E aí, as sementes, gente, que eu escolhi foi semente de abóbora, chia, semente de girassol e eu tenho 2 qualidades de gergelim aqui que também eu estarei utilizando. Tem o branco e tem o preto. Aí, no caso, vocês podem estar utilizando tanto, né, a semente quanto o farelo, né, dessas sementes, se vocês encontrarem aí. Eu vou estar utilizando a meia colher de sopa de semente de abóbora e também, gente, vou estar utilizando meia colher de sopa da farinha da semente de abóbora, tá? Então, ó, isso aqui a gente compra em casa de produtos naturais, é a farinha da semente de abóbora, esse aqui, tá? Se caso você estiver fazendo para uma criança que não gosta, né? Então, você pode estar processando essas sementes e fazendo a farinha delas, que também vai deixar o seu pão muito nutritivo e gostoso, tá bom? Ah, Yara, não tenho. Usa só o que você tiver, tá? Isso aqui é só uma sugestão para vocês poderem utilizar aí. Vou utilizar meia colher de sopa também de chia. Meia colher de sopa de semente de girassol. Eu gosto sempre de usar essas, tá? Tem outras. Vocês podem colocar passas, né? Pode colocar outras coisas, mas as sementes assim que eu costumo sempre usar é a de girassol e a de abóbora, né? Em conjunto com o gergelim e também a chia. Vou colocar meia colher de sopa de gergelim branco e também meia colher de sopa de gergelim negro, que é o gergelim pretinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui. Prontinho. Coloquei todas as sementes que eu quero. Yara, quero fazer um pão de nozes. Ah, quero fazer um pão de castanhas. Aí vocês podem fazer, e ao todo vocês vão estar utilizando 3 colheres de sopa, tá? 3 colheres de sopa do mix que você quiser. Então, se vocês calcularem, eu coloquei meia colher de sopa de cada um aqui, que deu exatamente 3 colheres de sopa do mix, tá, gente? Aí aqui agora é só misturar bem, ó, tá bem cremoso. Gente, esse mix ele é maravilhoso. Se você bater na batedeira, você vai ter um resultado perfeito, tá? Se você tiver uma batedeira, o resultado vai ser melhor ainda, vai ficar bem airado, bem aveludado, olha só. Então aqui, ó, a gente misturou tudo praticamente como se a gente estivesse fazendo, sabe? Pão de farinha de trigo tradicional. Aqui agora, meia colher de sopa de fermento. Vocês estão sempre comentando, Yara, esse fermento contém glúten. Gente, esse aqui, deixa eu ver, eu não verifiquei, porque assim, aqui em casa não temos nenhum celíaco, tá? Vamos ver aqui. Não contém glúten, tá? Vocês estão sempre comentando, mas ó, não contém glúten. Então, esse fermento vocês podem usar, porque não contém glúten nele. Inclusive, ele é feito de amido de milho, é com amido de milho, tá? Então, se você não é celíaco, não contém glúten, então você pode estar utilizando sim. E o fermento biológico, eu creio que esse que eu uso contenha.
Aí é só questão mesmo de vocês se certificarem, né? As marcas que tem, que não tem. No seu caso, se você for celíaco, não pode passar nem perto, né? Desses produtos. Mas aí é só questão mesmo de ver aquele que se adapta melhor para cada um. Tá bom? Ó, prontinho, gente. Agora vamos transferir a nossa massa para a nossa forma. E eu vou estar utilizando uma forma de 20 centímetros por 10 por 10. Pessoal, resolvi fazer diferente. Eu vou fazer esse pão redondo aqui na minha forminha de 15 centímetros, tá? Ela é de 15 centímetros essa forma de diâmetro. Então, vou fazer nela, vamos fazer um pão diferente, um pão redondo. Então, vou colocar aqui toda a massa. Olha só que massa bonita, gente, ó. Super cremosa. Tem semente na medida, não é em excesso aqui. Ó. E é uma massa que ficou extremamente cremosa, tá? Lembrando que a gente coloca, gente, eu sempre tô frisando o fermento químico pra ele ajudar na maciez, tá? Muitas pessoas falam, ah, vai fermento de bolo, não é pão, né? Mas é pão sim, só vocês fazendo pra vocês verem, tá? Também vejo muitas pessoas comentando, ah, o pão sem glúten fica muito gostoso no dia assado quentinho, mas no outro dia parece uma pedra. Gente, pão sem glúten, dependendo da forma que ele é armazenado, deixa eu só pegar um pouquinho de água aqui. Dependendo, gente, da maneira que ele é armazenado, ele realmente vai ficar seco. Ele perde, né, um pouquinho mais da umidade dele, sim, no dia seguinte. Porém, ele não fica tão seco como as pessoas falam, tá? Então, se você tá fazendo todo o processo, fazendo uma hidratação correta, o seu pão vai ficar bom. E eu já dei a dica pra vocês, nada que um micro-ondas ou uma frigideira não resolva, tá? Realmente, ele não é igual um pão com glúten, por exemplo. Então, a gente tem todo um cuidado, né, pra armazenar em saquinho depois que ele tiver totalmente frio. No dia seguinte vai comer, colocar ele na chapa com uma manteiguinha ou no micro-ondas com um copinho de água ao lado e ele fica sensacional, fica super novinho, tá? Olha só, a minha massa, vocês podem perceber que apesar dela estar mole, ela também está bem estruturada, a ponto, gente, ó, de eu conseguir deixar ela com um topo mais alto, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o topinho dela mais alto, tá vendo? Então, aqui agora o que nós vamos fazer é regar com um fiozinho de azeite em cima, bem pouquinho, até molhar aqui. A minha pia tá limpinha, gente, tô pondo as coisas ali, vocês estão vendo? É porque aqui em cima eu quase não tenho muito espaço, tá? E aí o ideal é deixar bem lisinha a superfície, né? Pra não ficar escapando aqui o ar do pão. E agora o que nós vamos fazer é colocar algumas sementinhas, que essa parte aqui é opcional. Aí no meu caso eu vou colocar só o gergelim mesmo, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, um pouco do gergelim branco. E eu adoro o pretinho também. Inclusive, se quiser fazer só o pão com gergelim, gente, fica maravilhoso. Agora nós vamos deixar dobrar de volume. Assim que dobrar de volume, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, olha só o tanto que a nossa massa cresceu, gente. Agora nós vamos levar a forno pré-aquecido a 200 graus, em média de 35 a 50 minutinhos, tá? Aí eu vou mostrar o resultado pra vocês do nosso pão. Pessoal, olha só o nosso pão, já desenformei, gente, olha só isso aqui, ó, super fofinho, ó, olha, gente, é pão de qualidade aqui, que vocês vão aprender a fazer com esse Mix King, olha só, totalmente diferente, né, dos outros pães que eu sempre mostro, mas eu sempre procuro fazer de várias formas possíveis, com mix pronto,
né, igual esse aqui que eu ensinei pra vocês, ou pesando farinha por farinha, porque eu sei que muitas pessoas não têm acesso à albumina, mas quem viu o vídeo, né, do mix, eu expliquei lá tudo direitinho. Não tem como fazer, comprar albumina, adiciona sempre um pouco mais de clara na massa e tudo mais. Então agora nós iremos fatiar o nosso pão e vou mostrar pra vocês o miolo desse pão, gente, que perfeição que ficou. Olha esse aqui, ó, super fofinho, ó, fofinho mesmo, ó. Então, gente, ó, vamos ver como que ficou o nosso pão. Olha esse aqui, gente, ó, super fofinho. Ó, olha, gente, a maciez desse pão é incrível, né? Olha só. Então, eu espero, gente, que vocês gostem do resultado. Olha isso aqui, que vocês façam aí na casa de vocês. Olha só, ó. Não é gosmento, tá? Por conta da quantidade de clara. Ó, super fofinho, ó. E eu espero que vocês façam esse pão multigrãos aí na casa de vocês. Gente, se fizer, não esqueçam de curtir, né, de voltar aqui e comentar. O cheiro desse pão é maravilhoso, gente, ó. Tá? Então façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal!